Olá, tudo bem? Eu sou a Verônica Brito, estudante de Geologia, e hoje o meu objetivo é compartilhar com vocês um overview sobre o meu PIBIC. Ele tem como tema planejamento e instalação de uma calha de recarga no campus universitário Darcy Ribeiro e avaliação do seu desempenho. Esse foi desenvolvido sob orientação do professor José Eloy Campos. O nosso objetivo foi construir um piloto de calha de recarga gerenciada de aquífero e avaliar sua efetividade no campus da UNB, com base em critérios técnicos. É importante a gente definir o que de fato é a recarga gerenciada de aquífero. Em síntese, é uma tecnologia baseada na natureza que cria infraestruturas que favoreçam a infiltração de forma intencional ou não de águas da chuva ou superficiais com o propósito de recarregar os aquíferos, diminuir o escoamento superficial, aumentar a disponibilidade hídrica, favorecer a perenidade dos rios quando há conexão dos aquíferos, além de favorecer a manutenção dos níveis subterrâneos, controlar a subsidência de terreno, depurar contaminantes e diminuir a mineralização de águas infiltrantes, bem como gerar reservas estratégicas de água. Pensando nisso, a nossa solução foi estruturar o piloto em etapas de planejamento, construção e monitoramento. Isso detalhado, fases envolvendo estudos de clima, hidrologia, hidrogeologia, caracterização do meio físico, por exemplo, relevo, solo, cobertura, criação da hidroquímica desse aquífero, o que caracteriza a química desse aquífero, também identificação do nível estático, ou seja, como é que é o comportamento da superfície potenciométrica do aquífero natural. Vem a etapa de construção, isso inclui desde a elevação, descrição de perfil pedológico, adução, entre outros estágios, e por fim a parte de monitoramento, que de fato é onde a gente vai medir a efetividade do nosso projeto. Isso, por exemplo, aqui, tanto o acompanhamento desse nível estático, mas a gente também tem condições de produzir um modelo que sintetiza esse comportamento. Quanto ao resultado, o principal foi a produção de uma cartilha de recarga gerenciada de aquífero, essa fundamentada em diretrizes essenciais e sintéticas sobre a metodologia de recarga gerenciada de aquífero, isso envolvendo procedimentos, como mencionado, de planejamento, construção e monitoramento, tanto no contexto urbano quanto rural. Seguido, também a gente conseguiu produzir um modelo conceitual da recarga local, ou seja, como é que ocorre essa circulação de água no meio. Aqui eu estou falando desde a nossa cobertura vegetal, que no caso do campus Darcy Ribeiro, majoritariamente tem grama e tem algumas plantas nativas, outras exóticas também. A gente está falando aqui de solo, de aterro, que em especial aqui tem uma espessura significativa. A gente está falando de rocha, de saprólito, que é uma rocha podre. Isso mediante a infiltração potencializada pelo nosso sistema de... Outro ganho significativo que a gente teve, que a gente enxerga como resultado, foi na parte ambiental e de gestão. A parte de ambiental inclui a redução do escoamento superficial, no raio que envolve a calha. A gente conseguiu favorecer a manutenção dos níveis do sistema subterrâneo, além de influenciar positivamente no ciclo hidrológico local. Do ponto de vista de gestão, a gente tem uma redução desse impacto da urbanização do campus mediante essa solução. O que a gente conseguiu mensurar como efetividade da nossa recarga? Aqui a gente, em síntese, a gente tem um modelo de como é que é o nosso sistema. Então a gente tem a água que ela é captada pelo sistema de calha do telhado, que é conduzido por meio de uma tubulação que chega até a nossa calha, que posteriormente é dispersa. E aqui a gente está falando de uma dispersão de água tanto verticalmente, que é o esperado, mas também pode ocorrer lateralmente. Então, o que a gente observou? Que a partir desse nosso modelo, ele nos indicou que a maioria dessa água que passa pela nossa calha, ela sofre um escoamento interno lateral muito maior do que a migração vertical. Isso é em função de forte influência do aterro. Aqui a gente está falando de aproximadamente 1,5 metro, a textura argilosa do solo presente aqui. E a gente tem também, nesse sentido, a gente verificou que essa condutividade hidráulica horizontal é muito maior do que a vertical. Ademais, a gente tem um outro
ponto de atenção, que é a posição do nosso poço de monitoramento em relação à calha. Então, essa distância, ela não favoreceu a identificação do efeito dessa infiltração potencializada pela nossa calha. Então, sugere que os reflexos, sejam produzidos em áreas vizinhas. Com isso, eu finalizo a nossa conversa hoje. Espero reencontrá-lo no Congresso de Iniciação Científica. Fica aqui o meu muito obrigado. Até breve.